E começando mais um ABM na prática, e olha só, para iniciar 2025. Esse é o episódio que eu não lembro mais, mas desde 2022 a gente está com o ABM na prática e evoluindo. É um prazer enorme começar o ano com esse episódio, já com duas pessoas que eu consegui juntar. É a primeira vez que eles estão fazendo o episódio junto. Eu agradeço demais a Cameli, Ricardo Aquino por participar aqui com a gente. A gente que agradece por juntar os dois, né? Porque nós somos sócios, mas para juntar os dois é um desafio. Olha aí. Muito bom, muito bom, muito bom por terem aceitado esse convite. Eu acho que a audiência vai ficar muito feliz e aprender muito com essa história que vocês têm com vendas, essa história. E começando com histórias, né? Que é a parte que conecta com pessoas. Queria entender um pouco melhor a trajetória de vocês. Cameli, se puder contar como que você caiu nesse mundo de vendas, a sua história na OMI, como foi sociedade com o Ricardo. Conta um pouco. Então vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo, sou cofundadora da Exchange junto com o Ricardo Aquino. Sou especialista em vendas e liderança na área comercial, então na Exchange a gente divide bem esses papéis, né? O Aquino é a nossa figura de gestão, dados. Sou hipnoterapeuta corporativa, eu brinco que é um nome trava-língua, né? Que o pessoal às vezes pergunta, nossa, o que uma diretora comercial foi fazer hipnoterapia? Mas depois a gente marca um chopp só para contar essa história. Aí, depois dos comerciais. Sou coach de carreira de profissionais de vendas há mais de 10 anos, né? Então, eu tive uma carreira muito linear na área comercial, desde SDR, de vez em quando tem alguém que faz umas piadas aí nos eventos, fala, olha, a SDR mais antiga do Brasil, né? Porque eu era SDR desde a época que a SDR não era chamada SDR, né? Olha aí. Então, fui de SDR até a diretoria comercial, e aí depois fiz a minha transição para ficar 100% dedicada à Exchange. E aí, dando um spoilerzinho da minha relação com o Aquino, né? Nós já fomos concorrentes antes de sermos sócios, Olha né? aí. Então, eu fui diretora comercial na OMI, na época que ele era diretor comercial do Conta Azul. E nós nos conhecemos depois que ele saiu de lá. Nem fez um bench antes. Nem fizemos um bench antes, a gente não se falava nessa época, mas depois que ele saiu de lá, a gente se conheceu. E a gente viu que, de fato, nós éramos muito complementares, né? A gente teve resultados muito parecidos, com estilos de liderança e gestão muito diferentes. E eu acho que é justamente essa complementariedade que fez a gente se unir, né? Porque a gente entendeu que para os nossos clientes isso seria muito vantajoso, ter os dois ao invés de um. Né? Então, a gente acabou iniciando o projeto juntos lá antes de 2019, né? E estamos juntos até hoje. 2019, então, quando vocês começaram. Exatamente. Foi isso aí. Bom, vamos lá então. Meu nome é Ricardo Aquino, eu sou cofundador da Exchange, sócio da Cameli. Eu trabalho há 17 anos na área comercial, né? Sempre trabalhei com vendas. Também sou investidor anjo, membro de conselho de startups e sou completamente apaixonado por vendas, principalmente, né, no que tange processo, planejamento, dados e assim por diante. Eu tive uma carreira bem linear em vendas, né? Também passei por praticamente todas as cadeiras, assim, de vender por telefone, né? Quando não chamava assim inside sales ainda. Fui coordenador de vendas, fui field sales, hunter, fui farmer. Trabalhei com vendas enterprise de software, né? Por bastante tempo. E minhas últimas experiências no mercado foram em startups de tecnologia. Dentre elas, a primeira que foi a Cowordic, que foi uma empresa vendida para Lynx. E depois eu fui para Conta Azul, né? Lá eu tive um desafio de trabalhar com um time de inside sales que não tinha nada a ver com a ABM, era outro tipo de máquina, outro tipo de, né, de modus operandi, vamos falar assim. E foi um case super legal, né? E depois da Conta Azul, eu ainda trabalhei em outras duas startups como diretor de vendas, né? Numa empresa que chamava Vita, que foi vendida para Stone, e a Camerit, da Neogrid. Eu conheci a Cameli depois ainda de ter saído da Conta Azul. E aí, como ela comentou mesmo, essa complementaridade deu muito match, né? Porque a gente... Até hoje, assim, dentro da empresa, também com clientes, a gente se complementa em diversos aspectos diferentes. E uma coisa que ela não falou, mas é legal ressaltar aqui, que no ano passado a gente também conseguiu fazer um novo feitio, que foi lançar um livro, né, que a gente lançou pela editora Gente, que chama Liderança e Gestão em Alta Performance em Vendas, né, que virou um best-seller também. E ele traz bastante essa visão justamente disso aí que a gente viveu, né, desse core, de um mais voltado para gestão, dados, outro de pessoas, né, como complementando isso pode ter um resultado muito bom em diversas esferas. Então, fica aí também uma dica de leitura. Nossa, que legal, né? Eu vi que vocês estavam no Growth Conference, estavam com o livro lá, então
É bem legal. Admiro muito quem lança livro, né? Tenho 4 livros publicados. Eu acho que é uma honra, né? Uma realização de colocar toda essa história num papel, né? E todo esse processo aí, eu queria entender um pouco melhor ali, vocês se conheceram, vão virar sócio, acredito que não foi bem assim, né? Vocês tinham alguma coisa, alguma proposta de valor para atender, né? Provavelmente vocês já tinham visto, né, uma dor do mercado, né, de empresas quererem rampar vendas. E hoje, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é como que vocês identificam a primeira dor do cliente de vendas? Assim, como que o cara chega... A primeira... essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, quando eu e o Okino começamos, a gente começou muito 100% propósito, minha sensação, sabe? Assim, o que a gente ama fazer, o que a gente faria, mesmo se não ganhasse dinheiro para fazer. E ele, na época, era professor, eu também, de escolas diferentes, né? E a gente começou a perceber que os líderes de vendas, eles não tinham uma formação que os preparasse, de fato, para serem líderes e gestores de vendas em empresas que a gente tinha trabalhado ali em comum, né? Assim, empresas de tecnologia, startup, um negócio muito rápido. As pessoas ficavam, às vezes... vou fazer uma pós-graduação que vai demorar não sei quantos anos, vai custar não sei quantos R$1.000, e a pessoa precisa aprender aquilo para a semana que vem, né? E aí, o nosso primeiro produto, na verdade, foi o LGV, que hoje a gente criou, né, uma EdTech, né, que tem a nossa formação na plataforma, mas o nosso primeiro produto, na verdade, foi a formação de liderança e gestão em vendas. Esse foi o primeiro produto. E aí a tua pergunta é muito legal, porque você falou, como é que você identifica a dor? Na verdade, todos os produtos que a Exchange foi criando ao longo do tempo, eles foram criados não baseados no que a gente entendia que iria fazer sentido. O primeiro foi. O primeiro foi muito, cara, o mercado precisa disso, a gente precisa fazer. E a gente fez e fez muito sucesso, de fato. Só que quando a gente começou a atender B2B na Exchange, a gente começou a perceber que essas dores que o mercado tinha, a gente só conseguiria identificar fazendo um bom diagnóstico. E o nosso processo de vendas, inclusive, ele foi formatado com base nesses aprendizados que a gente teve. Cara, não dá para fazer tudo express ali em uma reunião. Eu preciso aprofundar o diagnóstico, eu preciso entender o que essa empresa realmente precisa. Então, hoje a gente tem, além da EdTech, né, que foi a primeira solução que a gente teve, o nosso foco hoje está em 2 unidades de negócio. Uma que é treinamento in company, que é uma dor que o mercado precisa e precisa de facilitadores especialistas para dar esse treinamento, porque também não é sobre o tema, é sobre a metodologia que a escola aplica, e isso a gente vê na prática. Tem gente que passa por N treinamentos de técnicas de vendas e não sabe nada, porque às vezes a metodologia que foi aplicada não foi a mais adequada para um adulto. Então, existe hoje uma unidade de negócio que é treinamento, e a outra, que é o nosso principal foco hoje, que é a consultoria, que a gente brinca que virou consultoria por detestar a consultoria tradicional, que é só teoria, que é só, vou fazer um diagnóstico e te falar o que você tem que fazer. A gente realmente entra na operação para meter a mão na massa e executar as iniciativas pelo cliente. Então, respondendo a tua pergunta, pelo menos do meu lado, assim, que tô mais... O que hoje foca muito no marketing, né, na Exchange também, e eu fico mais focada ali em vendas. Até os produtos que a gente criou ao longo do tempo, eles foram 100% baseados em diagnóstico com o cliente. A gente não oferece para o mercado o que a gente quer. A gente criou produtos para entregar o que o mercado precisa, né? Então, de fato, quando a gente faz esses diagnósticos, a gente percebe que o mercado é muito carente, não só de capacitar as pessoas para executar, mas de criar processos, de criar playbooks, de dar as coordenadas para a equipe comercial, né? Porque o treinamento, ele dá um norte mais... Sai com os insights de lá, exato, sai fervendo. Exato, mas você não sabe... É como se fosse só a teoria da receita, sabe? Mas não entregasse a receita pronta. Então, tudo que a gente cria hoje é muito baseado nas dores realmente que a gente escuta do mercado. Legal. E como que
participando dessas empresas hoje, né? Vocês tiveram também passagem por startups de alto crescimento, né? Scale-ups. Assim, como que essas empresas hoje vê um diagnóstico ou vocês já atendem só, prospectam elas ou elas vêm até você através de como que é esse processo para vocês hoje atender elas? Elas vêm inbound? Como que vocês atendem elas hoje? Que chega? Bom, acho que a gente tem um pouquinho de tudo, assim, né? Não tem uma única coisa que funciona super e a gente está sempre aprendendo ainda sobre isso, né? Mas eu diria que grande parte, assim, do mercado, de uma maneira geral, às vezes ainda nem estão em estágios de maturidade diferentes, né? E a gente acaba atingindo esse público em momentos diferentes. Então, por exemplo, é muito comum em eventos, né, ser um momento ali que a gente traz um conteúdo que desperta ali a consciência para um novo tema e aí vem muitas empresas querer buscar a gente, né? Eventos costumam ser um bom canal de captação para a gente, mas assim como também o próprio inbound funciona, a indicação funciona e a gente também faz prospecção ativa e trabalha cada vez mais aprendendo com a ABM sobre como que a gente pode atacar, né, empresas em cenários distintos também. Mas eu diria que, assim, tem de tudo funciona um pouco. E a nossa visão, né, até complementando o que a Camille falou ali no começo, é que o nosso MVP, seja para gerar demanda, seja para vender, seja produto, serviço, é aquilo que gera resultado e aquilo que vende. Ser melhor, a gente não fica tentando reinventar a roda ou criar promessas magníficas que não existem. Né? A gente entende que o que funciona é aquilo que gera resultado de fato na prática. Né? É o famoso arroz com feijão bem feito. Bem feito. Exato. Eu acho que isso aí gera até um gancho para uma pergunta, né? Porque geralmente em produto tem o efeito wow, né? Que o cliente está satisfeito. Beleza, aprendi, tá funcionando, vocês fazem demo, vocês já trabalharam com software, você sabe que tem um momento que o cliente fala, não, realmente, isso aqui funciona para o meu negócio. E no modelo de vocês, assim, o que vocês veem em vendas? Deve ter alguma coisa que nesse tempo, 17 anos do Okino, toda a sua experiência, você fala assim, nossa, quando eu falo isso aqui, realmente isso aqui é a ferida, ou é algum highlight ali que toca uma sirene ali, que você fala, realmente ali ele entendeu realmente que aquilo é importante para ele, é uma coisa que é necessário para a mudança do business, entendeu? Porque pode ser aquilo para replicar para a equipe, por exemplo. Mas você fala especificamente no que a gente vende ou... No que vocês vendem, no treinamento. Pode ser no treinamento. Olha, Cara, tô fazendo um treinamento aqui, essa parte da equipe é crucial. E eles realmente estão sentindo a necessidade de levar para a empresa, entendeu? Porque às vezes... Posso estar errado, mas às vezes nem o cliente sabe que tem aquele problema. Por exemplo, enquanto eu não falasse que ele precisava falar com 9 pessoas, ou criasse mais touchpoints dentro da empresa, escalasse isso para o gestor, ou criasse um comitê de compras, ele nem sabia que ele tinha uma necessidade disso no account base, né? Trabalhando na conta do que eu vou trabalhar com uma pessoa só até o final. Sim. Eu acredito que acaba sendo um momento porque... Quem faz demonstração de software sabe que existe um momento específico, independente de dor. Eu sei porque eu fiz venda de RP há muito tempo e tinha algumas features ali que quando você apresentava, cara, nossa, eu nem sabia que era possível fazer isso, né? Brilha os olhos. Agora, quando você vende serviço, quando você vende consultoria, isso tende a ser um pouco mais desafiador, porque você não tem uma demo que vai fazer o cara olhar e falar, uou. Então, qual é a estratégia que eu uso? Que, obviamente, muitas pessoas podem usar aqui também. Se não usam, recomendo. Eu, particularmente, como a gente trabalha com um ticket que justifica essa quebra no processo, eu dedico uma reunião exclusiva a ouvir o cliente. A primeira reunião, eu nunca apresento nada, eu nunca compartilho tela, eu nunca estou ali para mostrar absolutamente nada, eu quero ouvir o cliente. Só que, casa de ferreiro, espeto de ferro, na verdade, Brasil. Então, eu também uso roteiro. Óbvio que o meu roteiro foi criado baseado em mim mesmo, né? Então, hoje os nossos franqueados, a nossa equipe usa um roteiro baseado nas minhas reuniões. Mas até hoje eu abro o roteiro, eu uso o roteiro para não esquecer nenhuma técnica que eu preciso usar. Então, qual é a grande sacada? Se eu estou vendendo serviço e isso não é tangível, e eu não tenho esse momento ou com feature, o momento ou acaba sendo a
sinergia do que eu estou apresentando na segunda reunião com tudo que foi falado na primeira reunião. Então, se eu aplicar determinadas técnicas, e aí tem gente que vai falar, ai, nossa, mas tem técnica para spin selling lá de 1988. Ainda funciona? Cara, funciona. Funciona associada a outras técnicas. Então, por exemplo, é óbvio que eu aplico spin. Eu aplico, porque eu preciso entender o cenário do cara. Eu preciso entender os problemas que já são evidentes para ele. Eu preciso entender o impacto daquele problema. Tá impactando em quê? Falta de equiparação de performance? Tá implicando no fato de você não estar nem batendo meta? Eu preciso entender o que está acontecendo. E validar a necessidade dele de solucionar aquilo, porque pode ser um problema, sim, mas que é menor do que outros problemas que ele tenha. Então, normalmente, Spina, eu acabo associando, por exemplo, entre várias técnicas que a gente usa no diagnóstico, o spin com o challenger. Porque eu consigo trazer exatamente esses insights que você comentou de, putz, o que eu posso dar de sacada ali para ele numa demo, né, que seria a próxima reunião, de como resolver o problema. Ou talvez eu traga um insight de negócio para ele que ele nem sabia que isso poderia resultar em incremento de receita para a empresa. Vou te dar um exemplo que você comentou de treinamento. A gente, normalmente, quando a gente faz treinamento, a gente pega o resultado da equipe antes do treinamento e pede para o gestor compartilhar com a gente durante o treinamento e depois do treinamento para medir incremento de resultado. A gente tem projetos que a operação cresceu entre 10% e 40% depois do treinamento. Então, assim, a gente sabe que gera incremento. O gestor que está lá do outro lado conversando comigo sabe disso? Provavelmente não, porque ele nunca fez o treinamento, ele nunca mediu os treinamentos que ele fez, então ele não tem ideia de que, às vezes, aquele incremento de resultado que ele precisa de 2025, que ele tem que crescer 20%, 30%, 40%, pode ser resolvido com uma boa capacitação para o time. Então, eu separo esses momentos, o primeiro momento 100% dedicado a um diagnóstico, para deixar o cliente falar. E aí, o segundo momento, que é a segunda etapa do processo, é 100% dedicado à apresentação do projeto. Só que o que eu faço malandramente? Eu pego todas as palavras processuais ditas pelo cliente do diagnóstico. Imagina que o cliente falou uma palavra assim, eu preciso escalar a operação. Eu preciso padronizar o processo. Eu preciso... O que eu faço? Eu tenho um slide 100% dedicado a objetivo do projeto e plano. No objetivo do projeto, eu vou pegar exatamente as palavras que o cliente disse. Então, de forma inconsciente, ele fala, nossa, o projeto está super alinhado ao que eu preciso. Que ele mesmo já trouxe como Então, acaba sendo desejo, esse momento, nossa, o que vocês vão me entregar faz sentido. Quando você fala de serviço, fica mais difícil tangibilizar. Então, o vendedor ele tem que ter muita atenção a criar essa conexão do que o cliente disse, do que o cliente precisa, com o que está sendo apresentado. Então, sempre vai ter que ter esse momento wow, né? Mas na tecnologia, no software, você acaba tendo a facilidade de tangibilizar essa redução de custo, esse incremento esse aumento de produtividade através de alguma feature. Quando a gente fala de serviço... E personalizado, né? Eu percebi, né? Eu tava comentando, né? Porque hoje tem várias metodologias, né? Se a gente for olhar, cada hora a própria ABM é uma metodologia, inbound, tem várias metodologias. Eu acho que, no caso, aí eu queria entender um pouco melhor como que vocês trazem isso. O que vocês oferecem você deve oferecer o melhor para o cliente de personalizado, né? Porque cada caso... Não é copiar e colar, né? Então, ela tá falando, como é que eu crio esse arroz feijão bem feito, né? Posso falar aqui um pouco sobre nossa visão, assim, sobre isso? Cara, tem uma porrada de metodologia, uma porrada de método, né? Tem uma porrada de técnica de vendas, tem... Cara, nosso ponto de vista, a gente não é defensor de nenhuma única bandeira, né? A gente não fala, a gente só usa tal metodologia, ou a gente é defensor dessa técnica aqui, ou é isso que vai funcionar para sua empresa, ou é esse método que vai funcionar. A gente não acredita nisso. A gente acredita que, cara, o melhor método, a melhor técnica é sempre o que vai gerar mais resultado. E, obviamente, a gente faz isso por meio de vários processos. Às vezes, desde uma escuta de ligação, ou às vezes de compreender a fundo ali o que está acontecendo no processo, o que os melhores vendedores fazem. Como também, olhando, né, do ponto de vista um pouco mais macro de gestão, quais são ali as iniciativas, estratégias que, de fato, dão mais resultado para a empresa. Sei lá, vou te dar um exemplo. Às vezes pode fazer sentido uma empresa ter um pré-venda, um BDR. Às vezes, simplesmente não. Né? Depende muito ali da relação econômica, o tamanho do mercado, uma série de variáveis. Então, a gente não costuma defender uma única bandeira.
Agora, uma coisa legal, complementando aqui o que você estava trazendo de ponto anterior também, é que uma forma que sempre funciona muito, né, para gerar demanda, assim, para atrair interesse, né, em empresas falarem com a gente, é a educação. Cara, isso a gente sempre defende uma ideia de educar o máximo possível o mercado, né, conseguir trazer o máximo de informações sempre com riqueza. A gente é muito estudioso de venda, né, a gente gosta de estudar todas as técnicas, todas as metodologias, tudo, né, que a gente faz, igual a Cameli falou, o próprio pitch dela tem um roteiro. Cara, eu uso o roteiro da Cameli. Ela falou assim, por que eu vou me preocupar em fazer um diagnóstico ali com o cliente e pensar se ela já listou ali absolutamente tudo que precisa ser feito, né, com todas as técnicas que a gente já conhece, que a gente usa, que sabe que funcionam. Quando tem que mudar alguma coisa, é muito fácil saber o que precisa mudar. Então, a gente acredita muito nessa visão, de que não existe um one size fits all, assim. Sim. E esse processo de educação é uma coisa que realmente faz toda a diferença, né? Até para preparar o cliente, né? O LTV hoje é ligado principalmente a software, né? A maioria dos clientes de vocês também é tecnologia, é B2B, é uma venda complexa. Então, quanto mais educar ao produto, né? Então, acho que essa reunião de escutar já ajuda a criar melhor conteúdos para vocês, criar um treinamento específico, seja um treinamento, um serviço, consultoria, enfim, não importa, vai ser uma forma de realmente olhar, né, no detalhe, né? Então, acho que isso é uma forma que eu também acredito muito vindo da escola da RD, né? A gente, basicamente, um business de educação levado ao produto, né? Basicamente, ensinava o inbound. E é uma coisa que inspira muito para nós também da Maestro, né? Fazer um pouco disso. E pegando um pouco o gancho de metodologias, processo, vocês comentaram que montam playbooks de cliente, né? Como que vocês enxergam hoje que é um playbook efetivo? Você já deve ter pegado playbook de outra, né? Não quero expor ninguém, pelo amor de Deus. Você já deve ter pego alguma outra coisa. Todo mundo tem um playbook, né? Todo mundo fala. Você já deve ter pego um playbook, alguma coisa ali. Vocês falaram, isso aqui realmente... o que vocês consideram um playbook efetivo ou algo de uma excelência para vocês falarem, realmente agora essa empresa consegue tocar isso sozinha? Boa. A gente sempre fala que o ideal é que o playbook ele tenha minimamente 4 trilhas. Normalmente, 2 delas já são mais evoluídas dentro do cliente. E é onde a gente não dá tanto foco porque não é o nosso core, né? Que é conhecer a empresa, conhecer o produto. Então, isso, normalmente, 90% das empresas fazem isso bem. Elas explicam bem para o vendedor, pelo menos, onde é que você está entrando, o que a gente vende. E acabou aí. Né? Então, a gente entra justamente no que é o gap de mais de 90% das pessoas que a gente conversa. Não tem processo, não tem metodologia. Quer dizer, o vendedor ele não sabe o que ele tem que fazer, nem como ele tem que fazer. Então, quando a gente monta o playbook, a gente sempre prioriza primeiro que ele seja muito atrativo para o vendedor, porque ele queira consumir aquilo, que ele queira olhar para aquele conteúdo, que ele não seja extenso. Então, a nossa meta, eu sempre falo assim, gente, a meta é menos é mais. Menos. Boa. E o máximo de coisas que são agregadas ao documento são coisas externas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ao invés de eu ter um roteiro no playbook, ao invés de eu ter templates no playbook, eu tenho um blueprint no playbook. Então, o blueprint me diz o seguinte, eu tenho lá a cadência, está no playbook, eu tenho o blueprint, está no playbook. Eu preciso consumir esse conteúdo, eu clico no hiperlink, eu vou para o roteiro específico daquela etapa. Então, no fim das contas, o vendedor que já está com aquilo bem enraizado no dia a dia, ele não vai ficar olhando para o playbook, ele vai ficar com o roteiro dele na mão, que é o que eu faço, no meu. O nosso playbook tem lá ICP, persona. Eu olho para aquilo ali? Não, eu já sei qual é o ICP e persona, já está definido, eu já estudei, eu sei. Agora, o que eu tenho que usar no dia a dia? Meu roteiro de SDR, meu roteiro de BDR, meu roteiro de Discovery, meu roteiro de apresentação de solução, meu roteiro de devolutiva. Isso eu tenho que usar
todo santo dia. Por quê? São todas as etapas do processo que eu executo. Uhum. Então, na nossa visão, assim, primeiro, menos é mais, tem que ser atrativo e não existe desenvolvimento de playbook sem treinamento. Se alguém um dia na sua vida vender para você, vamos montar seu playbook, sem treinamento, esquece. E não é só treinamento do playbook. Porque tem muita gente que pode falar, tá, beleza, vamos montar o playbook, vamos dar um treinamento playbook. Não, não é só treinamento do playbook. É treinamento do pitch que foi construído e de todas as técnicas que foram incluídas no pitch. Então, por exemplo, tem roteiro que a gente monta que, putz, tem mais de 11 técnicas. Aí você imagina o vendedor olhando lá no roteiro, ó. Já esqueci da outra. O cara olha lá no roteiro, Jolt. Aí você tem que julgar a indecisão do cliente. Aí como é que você vai julgar? Tem lá um parágrafo. Faz sentido pro vendedor usar aquilo se ele não sabe nem o que é Jolt? Não faz. Então, eu preciso dar o treinamento de Jolt, as pessoas precisam entender o que é a técnica. E um pouco antes. Que aí ele vai então, falar, putz, tá, agora no meu roteiro eu entendi por que tem esse parágrafo. Por que eu não posso pular esse parágrafo? Porque eu preciso antecipar a objeção do cliente, eu preciso entender o nível de indecisão dele, se é porque ele não entendeu o que eu expliquei, se é porque ele já teve um trauma. Isso acontece comigo direto nas reuniões. Quando eu faço essa pergunta, a primeira preocupação que a pessoa traz é, então, nós já fizemos uma consultoria antes e foi catastrófico, e a gente tem um pouco de receio de ser igual. Então, assim, é importante, mas se o vendedor não entender a técnica, ele provavelmente vai pular aquele parágrafo. Então, pra gente, o playbook ideal tem que ser atrativo, tem que ter hiperlink levando para outro lugar, não deixar aquilo, sabe? Toda a informação, porque eu já vi playbook com quase 500 páginas. Quem vai ler aquele negócio, gente? Ninguém vai ler. Então, assim, enxuto, sabe? O que o vendedor precisa saber? Quais são as informações? Quais são as etapas do processo? Quais são... E aí é um ponto que o Okino faz, né? Que é o mapeamento de processo. Quais são as ações? Qual o objetivo daquela etapa? Quais são os gatilhos de avanço para a próxima etapa? Ele precisa entender a regra do jogo do processo e ele precisa entender qual é o discurso que ele vai usar, quais técnicas que estão nesse discurso. Então, quando a gente monta processo e metodologia dentro do playbook, a gente consegue ter uma boa adesão das pessoas porque elas entendem por que elas estão usando aquele discurso. Sim. Por que aquilo foi montado daquele jeito. E outra, né? Não é com base no meu achismo. É o que o Okino falou, é com base no que os melhores vendedores fazem. A gente não fica tentando inventar a roda. Eu não forço ninguém a usar uma técnica. Isso que eu ia falar agora, exatamente isso. Eu ia te falar, nossa, não adianta você, sei lá, você vai criar o Google Maps sem passar o carro do Google Street View, né? Não tem como a gente criar o mapa do Google lá sem passar o carro. Primeiro a gente tem que navegar nele, né? Achar o caminho. Então, acho que isso que traz a segurança. Né? Então, mas aí eu tenho um ponto, a pergunta isso aí é para resolver o problema da contratação de vocês, que é a dor quem é o gestor ou gestora de vendas que faz essa... Que contrata? Normalmente, treinamento, é o gestor de vendas junto com o RH. Persona. Persona, normalmente, gestor de vendas é RH. Agora, consultoria, normalmente acaba partindo do CEO, o CEO junto com o diretor. Certo. Então, beleza. Vamos focar nessas 3 personas por enquanto. Dentro dessas 3, o playbook é para agradar... é para agradar alguém ou é para resolver um problema real, né? Porque você deve olhar, porque no final, beleza, eu quero que meu time... Deve chegar alguém e falar assim, não, meu time venda, mas qual que é o objetivo disso no final? O que vai ser o entregável? O que a empresa vai colher com isso aqui quando entrar um onboard de uma pessoa nova, ou rampar alguém? Quais são o objetivo, né? Alguma coisa assim deve ter, porque são 3 personas diferentes e cada uma delas tem uma dor diferente, né? Eu vou falar só uma verdade difícil de ser engolida. Povo de RH, amo vocês. E aí eu vou deixar pro Okino falar um pouquinho da visão de CEO e diretor comercial, tá? O que eu percebo é que quando a gente fala de treinamento, normalmente quando o RH traz isso pra gente, vem pouco tangível o que eles querem com treinamento, normalmente. Então, até uma dica RH, quando o líder comercial pedir treinamento para vocês, fala assim, pra quê? Qual o objetivo? Qual o resultado que você quer com esse treinamento? Porque senão realmente fica, por exemplo, treinamento só para agradar. Eu já ouvi isso, tá, de RH.
Tipo assim, o pessoal reclama que não tem treinamento, a gente quer contratar um treinamento. Eu falei, gente, eu não faço não, porque eu vivo de depoimento de cliente. Fazer o treinamento só pra ficar feliz não resolve. Agora, o playbook, eu falo pra você que no projeto de consultoria, o que de fato começa a mexer o ponteiro, na minha visão, é quando a gente começa a entregar o treinamento junto do playbook. Então, o roteiro foi construído, vamos começar a entregar o treinamento com base nas metodologias do roteiro. Essa é a hora que realmente a gente começa a ver incremento de resultado. Agrada quem? Tipicamente, normalmente o RH não se envolve. É muito comum o RH não se envolver nos projetos de consultoria. O RH normalmente está envolvido quando é só treinamento. Agora, quando é consultoria, o playbook não é só para inglês ver, não é só porque alguém precisa entregar e está precisando de ajuda para executar. É realmente porque existe uma carência de padronização, principalmente pensando em escala. O cara pensa assim, como é que eu vou contratar outro vendedor se eu não sei nem explicar para ele o que ele tem que fazer? Então, realmente é por uma questão de necessidade de padronização. E que o líder comercial, se não contratar exchange, só tem 2 caminhos na vida. Ou ele pega e faz, ou ele contrata um sales enablement. Mas em muitos casos não faz sentido a figura de sales enablement no momento que ele está vivendo. Então, definitivamente, quem contrata a gente não é só para, eu quero ter um playbook colorido e bonito para mostrar que tenho. É porque ele realmente tem essa dor, sabe? Agora, uma coisa interessante, talvez, é um passo anterior ali, pensando na geração de demanda ainda, ou naqueles passos iniciais de chamar atenção mesmo ali do potencial cliente, que eu percebo bastante, assim, né, que nessas personas ali que a gente tem, e que é muito comum, acho que em vários casos de mercado, assim, também diferente, que elas têm pain points, vamos falar assim, né, pontos de dor muito diferentes e não tem uma regra necessariamente associada àquilo. Se você perguntar para qualquer CEO, né, o fundador, ou até, enfim, dependendo do diretor de vendas, é óbvio, né, que a missão número 1 que ele tem é preciso aumentar minhas vendas. Sim. Ok. Só que ele sabe que para aumentar as vendas é o resultado final, né? Tem uma série de coisas que levam ao aumento de vendas. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer geração de demanda, assim, e a gente trabalha com LinkedIn, a gente trabalha com várias formas de fazer conteúdo, a gente tenta sempre ter alguma linha específica de despertar, algum ponto de dor para atrair, né, aquela persona para determinada mensagem que a gente tem. Então, às vezes pode ser falar sobre sistema de compensation, às vezes pode ser falar sobre planejamento comercial, às vezes pode ser falar sobre playbook de vendas, às vezes pode ser falar sobre processos, né? Então, tem muitos temas, né, que podem envolver e a gente tenta especializar alguma trilha específica de conteúdo, algum kit, né, de vários tipos de publicações específicas para atrair as pessoas em um determinado tema, para depois levar, né, para o produto final, que é o que a gente quer realmente entregar. E aí isso funciona diferente, porque são abordagens diferentes ali pro diretor, é completamente diferente, né? Vender no nosso caso, vender pro founder, né, da empresa, ou vender pro diretor de vendas. Completamente diferente. E é completamente diferente vender pro diretor de RH. Sim. Então a gente tem que ter não só abordagem de vendas diferente, mas a forma de atrair eles e de fazer eles se movimentarem ali ao longo do processo também é bastante diferente. Que não deixa de ser um ABM, né? Você vai falando com várias pessoas ali dentro, escalar bastante. em forma A, cada um tem um desafio diferente, né? Então não adianta a mesma mensagem para todo mundo, né? Então aí não faria sentido, né? Então acho que nesses desafios que vocês estão falando aí, tanto de montar o playbook, de entender a dor, né? De como resolver, o que vocês vê ou enxergam hoje que é um caso, se vocês podem compartilhar, que na verdade eu vi o site de vocês, alguns casos de sucesso, mas o que vocês enxergam hoje, que os clientes dão valor pós o trabalho de vocês, ou o trabalho de vocês tem uma data, o que é realmente eles ficam satisfeitos pós tudo isso, depois de ter passado todo o processo, desde o inicial, eles olharem assim, nossa, realmente isso aqui fez a diferença, isso aqui foi uma mudança para que hoje a gente consiga tocar a nossa operação. Bom, eu vou trazer alguns cases aqui que eu acho que podem tangibilizar, mas a visão do Okino é bem complementar a mim em relação a isso, né? Porque eu acho que tem uma visão qualitativa, tem uma visão de resultado, né? E são visões diferentes e complementares. Eu vou trazer mais uma visão de resultado. Eu acho que ele pode trazer uma visão qualitativa que não pode ser
desmerecida, sabe? Nesse processo, que é o que o Kino falou, né? É a historinha, às vezes até da aula que ele dá de processo, né? Cara, tem um input, várias coisas acontecem aqui, e tem o output. O cara só pensa no input e no output. Ele não pensa numa série de coisas que acontecem aqui no meio. No meio, né? Que vão ajudar a chegar no resultado. Exatamente. O obstáculo é o caminho. O Ryan Holiday. Exatamente. Então, assim, a gente não vende pão de queijo, a gente não vende pão francês. Consultoria é uma coisa estruturante. E deixa um legado para a operação. E que, às vezes, o resultado ele pode ser visto... Ele pode ser rápido ou pode ser um pouco mais demorado. Porque, no fim das contas, como eu ouvi outro dia de um cliente nosso, ele falou assim, não, nós temos total ciência de quem vende somos nós. Né? Então, no fim das contas, ele precisa executar tudo que está sendo construído. Mas, dentro dos projetos que a gente já executou, o que eu vejo que são resultados possíveis de serem entregues através desses projetos? A gente já teve projeto, por exemplo, com a Thomson Reuters, que foi um projeto super legal, onde a gente entrou tanto com a capacitação quanto construção do playbook de metodologias de vendas, onde a gente conseguiu um incremento de 40%, tipo, numa operação que já vendia muito bem, tanto que eles contrataram a gente 3 anos consecutivos para convenção, para outros treinamentos. Então, o próprio incremento mesmo de, aumentar vendas de maneira geral é um resultado muito comum. Outro resultado que os clientes olham e que o projeto de consultoria agregado com o treinamento consegue ajudar é a redução de ciclo de ramp-up dos vendedores. Que muita gente não coloca isso na conta, mas isso pesa muito, né? Então, no Reclame Aqui, por exemplo, a gente conseguiu reduzir o tempo deles, que era de 6 meses de rampagem, para 3 meses de rampagem. Não, mas vocês vão ter que explicar um pouco pro pessoal o que vocês fizeram. Então, o que mais pegou lá nesse projeto foi justamente a gente ter conseguido identificar como que os melhores vendedores vendiam e criar uma trilha, né, de capacitação, de treinamento, baseada 100% nas técnicas que os melhores vendedores utilizavam. E aí a gente foi montando ali o playbook das técnicas, né, das metodologias, com base nisso, e o treinamento era ao vivo, gravado, que é como a gente faz até hoje, a gente sempre faz ao vivo e grava, para que o cliente utilize essa gravação também na academia comercial dele, porque aí realmente, tipo, ele não tá pagando, ele não tá fazendo investimento só pra galera que tá trabalhando em 2025. A galera que entrar no segundo semestre, a galera que entrar no ano que vem, vai assistir o mesmo treinamento da galera que assistiu com a gente ao vivo. Só que eles vão fazer gravado. E hoje a gente tem um mega enxoval de conteúdo. E aí vocês escutando as ligações dos vendedores, porque nem sempre o melhor vendedor é aquele que sabe ensinar. Normalmente não é à toa que o Lobo Solitário tá em segundo lugar no ranking, né? Então ele vende, mas ele não propaga o que ele faz, não ensina o que ele faz. E eu acho que o papel é importante, né? Quando você olha, faz um zoom out e fala, não, beleza, agora tem como tornar isso replicável, script na operação, olhar fatores ali que consigam identificar essa melhoria, né? E um outro que foi um case recente que a gente fez, que foi muito legal, assim, super me orgulho deles terem conseguido esse resultado justamente por executar o que a gente montou, que foi a Harmo, que a gente conseguiu sair de um ciclo de vendas que era de mais de 100 dias para menos de 35 dias. Foi surreal. Quase 3 vezes, Foi surreal. E pura e simplesmente por processo, roteiro e técnica. Processo, roteiro e técnica. Não existia um processo estruturado. O vendedor... Sabe aquele vendedor que marca uma reunião para marcar outra reunião, para marcar outra reunião? Agora eu vou fazer uma reunião para te mostrar uns insights. O negócio era... E vendas B2B é isso, né? A gente tem pouco escassez, né? Pra fazer... Não, e assim, eu acho que é até legal a gente falar disso pensando em ABM, porque às vezes eu acho que as pessoas podem confundir com excesso de relacionamento. Sabe? Tipo, eu vou fazer um touch pra mostrar pra ele um case. Agora eu vou fazer um touch pra fazer não sei o que. Vou tomar um café, vou fazer um touch. Gente, o arroz com feijão bem feito. Você fez uma reunião de diagnóstico? Você fez uma apresentação de solução e proposta?
apresentação da proposta. Gente, parem de mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail. Socorro! Nunca. Em pleno 2025, vocês estão mandando proposta pelo WhatsApp. Nunca se manda uma proposta. Sem apresentar. Primeiro apresenta, depois você manda. Você apresenta. Não tem. Aí, beleza, apresentei a proposta. Qual é o próximo? Qual é a próxima reunião? Pô, o cliente, no mínimo, tem que me dar um retorno sobre a proposta. Então, no mínimo ali, se eu tô falando de um negócio que justifica, obviamente, não é pra tudo, né? Você vende um negócio de R$200 por mês, você não vai fazer isso. Mas ter etapas bem claras, com roteiros, processos. A gente conseguiu reduzir um negócio de 100 dias para menos de 35. Então, assim, quando a gente pega de forma tangível o que a consultoria pode entregar, incremento de vendas, melhoria na taxa de conversão, redução do ciclo de venda, redução do ciclo de ramp-up dos vendedores. Então, tem muitos indicadores aí que a gente consegue trabalhar. Mas, obviamente, a visão do Okino é muito complementar à minha, porque ele tem uma visão também qualitativa, né, da entrega. Acho que tem muitos efeitos, né, que você pode trabalhar ali dentro de uma empresa. Eu vou dar alguns exemplos assim, de coisas que também acontecem bastante, né? Já aconteceu, é um cliente que eu ainda não vou falar o nome aqui, porque logo a gente vai ter um case, mas ainda não oficial. Mas, por exemplo, ele chegou até nós querendo criar uma cultura de dados. Ele falou assim, olha, a gente não olha nada, não toma nenhuma decisão olhando para número, a gente não tem nenhum dashboard que a gente confia e a gente precisa de dashboard, né? E aí, depois que a gente começou a fazer o diagnóstico com ele, a gente percebeu que o problema dele não estava no dashboard. O problema estava um passinho um pouquinho antes, que era ter clareza do processo comercial. Né? Porque, imagina, um monte de gente fazendo coisas completamente diferentes, olha para o número, o que ele representa? Nada, exatamente. Então, a gente falou, bom, vamos dar um passo atrás, vamos rever o processo. E quando a gente revê o processo, uma das coisas principais que a gente percebeu é que não existia rotina de gestão. Então, assim, o vendedor não preenche CRM. Ok, mas o líder também não cobrava o vendedor pelo CRM. O líder não tinha uma rotina para olhar a gestão de pipeline, não tinha uma rotina para fazer, né, várias... As etapas do processo não estavam sendo feitas, então os números provavelmente não estavam sendo alimentados, né? Então... Exatamente. E aí, por exemplo, agora estão sendo os dashboards, né? Depois de, final do projeto, praticamente, a gente renovou mais um ano, mas no final do projeto a gente começou a fazer os dashboards, mas tudo levou a gente a chegar até agora. E aí agora eles começaram a executar as rotinas, já perceberam que tá todo mundo rodando antes de ter os dashboards e agora as coisas começaram a fazer muito sentido. Ele tá super feliz, bateu meta esse ano, tudo assim por diante. Não dá para atribuir uma coisa diretamente na outra, mas é um exemplo disso. Enfim, tem muitos casos assim como esse, também outros que a gente já pegou de problema de não conseguir bater meta, porque está distribuindo as oportunidades de forma errada, equivocada. Uhum. Tem gente fazendo muito, tem gente fazendo pouco. Deveria equalizar isso. Teve uma agência, né, de marketing que trabalhou aqui com a gente que, cara, anos sobre anos cresceram 40%, né, de receita. Como que a gente fez isso? Além de montar processo, tudo, teve muito a ver, cara, uma distribuição tática de tarefas, né, de quanto que você manda para um, quanto você manda para outro, qual que é o máximo que você pode mandar para o vendedor A, B e C. Deu aqui, deu capacity, contrata outro. Né? E a empresa não tinha essa visão de capacity, headcount, para saber quando que é o limite de cada um, quando cada um entrega. Então, tem vários efeitos que você pode gerar, né, nesse processo, assim, só complementando a visão. Não, eu brinco que também tem uma coisa qualitativa que não dá para atribuir, mas eu vejo que faz muito sentido, assim, quando o cliente faz com o Okino, principalmente porque é o Okino que toca isso, né? Cara, planejamento estratégico. Tem gente que, quando a gente pergunta, assim, teu planejamento estratégico, vamos dar uma olhada no que... Às vezes está num PowerPoint. Você falou, tá, mas cadê o racional que você usou para esse planejamento? Cadê a planilha? Cadê as taxas de conversão? Não tem. A pessoa, criou um planejamento estratégico baseado em iniciativas para gerar incremento. Uhum. Quando ele senta com o Okino para montar o planejamento estratégico, normalmente, me corrija se eu estiver errada, o cliente descobre que ele não tem nem headcount para bater o número que ele diz que tem que bater. É raro, mas acontece sempre. Acontece com frequência. Ele não tem nem headcount. Aí o cara contrata a gente, ele descobre que ele não vai bater. Ele já contrata, você não vai bater a meta. Já tá atrasado. Você já tá atrasado meses, meu amigo. Porque a galera que tá contratando a Exchange aqui agora, você vai descobrir agora que você montou um plano que não vai funcionar. Sabe? Até rampar tudo, montar, configurar. E também eu acho que eu vejo um trabalho, assim, ele falando de dashboard, porque cada empresa... Cara, tem dashboard do marketing, tem dashboard de vendas, tem um dashboard de não sei quem. Cara, como é que isso... um levantamento que vocês fazem, ela falou tanto de qualitativo, como que vocês fazem para centralizar tudo num sales ops, assim, de enxergar isso de oportunidade, que aí já entra na próxima pergunta de alinhamento marketing e vendas,
que eu acho que é importante para o pessoal que quer fazer essa gestão, entender a capacidade técnica, porque hoje, né, antes de ter o dado, primeiro você já trouxe uma flag que o processo ainda não está pronto, não tem a taxa de conversão, a Cameli acabou de falar. Eu não tenho a taxa de conversão. Como é que eu vou montar um processo de venda se eu não tenho isso básico? Qual a primeira coisa que você identifica para talvez juntar uma coisa desse processo antes de montar, né? De fato, como você falou, para não atrasar nada. Cara, eu diria pra você que seja os 90%... Bom, não sei se esse número é real, tá? 90% da empresa, pelo menos a nossa, o que a gente vê, não tem o arroz e feijão bem feito, que é essa visão de processos muito bem claros dentro da sua unidade, primeiro de tudo. Então, é muito comum que no começo as coisas funcionam meio que no silo, né? Para dar agilidade ali, para tudo que precisa ser feito, primeiro conserta a casa aqui em vendas, conserta em marketing, o que é MQL, o que não é MQL, o que é outbound, inbound, qual que é o processo de geração ali. Aí, vendas, né? As etapas, o que significa etapa 1, 2, 3, 4, 5, blá, blá. Quando tudo isso aqui está rodando, né, quando a gente consegue chegar nesse estágio, aí começa a fazer sentido a gente olhar para a coisa como um todo, né? Desde a geração de demanda até o impacto de churn, o impacto de retenção na carteira, né, do vendedor, farmer ou do CS, né, que seja. Aí começa a fazer sentido. Mas de uma maneira geral, quase todo mundo começa pelos silos como primeiro passo, porque precisam fazer esse trabalho de estruturante, né, da parte processual ainda no momento zero, assim. Interessante, né? Porque se você hoje já vai fazendo, né? Pegando... Eu vejo que são muita fonte de dados, né? Principalmente trabalhei com equipes marketing venda, aquele cobertor curto, né? Marketing vendas, né? Quase não tem briga, né? Não, com certeza. Mas de certa forma é isso. E o que vocês veem hoje de alinhamento marketing vendas que é importante para vocês darem sequência no projeto de vocês? Bom, falar do meu lado, você me complementa, cara, se você achar que, né, faz sentido, mas acho que um dos principais pontos está muito ligado às metas, né, que você trabalha com os grupos, né, de uma maneira geral. Então, por exemplo, na minha visão, eu acredito que marketing sempre tem que estar muito conectado, por exemplo, com as metas de vendas. Né? Não adianta, assim, o marketing ele ter uma meta de leads, tipo, você tem que gerar X leads, mas não está conectado a uma meta de geração de agendas qualificadas para vendas, ou não está conectado à meta, e quando eu falo meta, é meta mesmo, dentro do OKR ou até no bônus, né, conectado à venda. Né? Não adianta ter demanda se isso aqui tudo não vai para frente. Então, quando você conecta isso bem, cara, é quase que instantâneo, né? Esses times começam a se fechar e falar, o que é uma oportunidade para vocês? O que é um SQL? Vamos bater, de fato, aqui qual que é o indicador intermediário que a gente tem que olhar? Eles começam, pelo menos, a se falar. Pelo menos a se falar. Porque tem isso, tá? Que é SLA, o SLA. Exato. Quando as metas ficam conjuntas ali, o jogo muda. A mesma coisa acontece para operações que são mais sensíveis a churn. Né? Do tipo assim, você tem que vender mais planos anuais ou mais contratos desse jeito, porque isso aqui cancela menos. Ou porque isso daqui impacta ali, né? Se cancela menos, você ganha mais, ou coisa nesse sentido. Quando você conecta essas metas intra-áreas, você tem uma adesão muito maior e muito menos atrito. Né? Agora, tem uma questão cultural que às vezes é um desafio, né, em algumas empresas de você conseguir conectar isso bem. Mas eu vejo que é essencial, assim, é super importante estar relacionado, até porque qualquer tipo de ação de marketing, ela impacta desde o começo até o fim. Né? Às vezes você sei lá, se produz algum tipo de material que atrai alguém que compra pelo motivo errado, que churneia mais cedo. Sim. Né? Então, se você tem isso tudo bem alinhado, né, como uma meta da companhia, uma meta de receita, você tende a ter um problema menor de alinhamento com relação a isso. Certo. E vamos para uma parte agora dos atrasadinhos. Planejamento 2025. Deve ter gente que já deve estar atrasado nisso, né? Segurando. O ano começa depois do carnaval. Já, graças a Deus, já começou. Já tô vendendo esse ano, graças a Deus, né? Não tô deixando pro carnaval. Mas o que vocês consideram um plano efetivo hoje de planejamento? Imagino que vocês devem fazer várias convenções de vendas. E o que vocês vê hoje que é um planejamento, só fazendo um pouco de jabá, um pouco da Maestra, a gente tem uma feature no produto
que você coloca a sua meta de receita e seu budget, ele dá uma margem segura de quanto você tem que ter de pipeline de grana. E eu acho isso muito legal na minha parte, porque dá uma segurança para quem está operando, falar, gente, a gente precisa fazer isso de contas, né? Porque sempre vai ter um pipeline maior para a gente poder depois entrar de fato dentro dessas contas, o quanto eu vou endereçar melhor as tarefas. E vocês hoje, o que vocês enxergam aí dentro do planejamento 2025? Cara, eu diria assim, planejamento obviamente é um desafio você ter uma assertividade muito alta, né, com relação ao planejamento, principalmente dependendo do estágio que você está, né? Quanto menos histórico você tem, mais desafiador é o planejamento. Então, assim, a certeza que todo mundo tem seu planejamento é que você provavelmente vai errar. Agora, o que você tem que fazer, né? Você tem que partir de boas premissas e você tem que conseguir fazer o acompanhamento dele sempre. Essa é a regra básica do planejamento. Então, o que eu vejo para quem tem mais história consegue ter um pouco mais de fertilidade, para quem tem menos, tem que fazer mais checks, né, constantes, talvez revisões mensais ou trimestrais, dependendo ali do nível, para corrigir rota, né, e não esperar, não deixar ali a deriva sem nenhuma forma de acompanhar, igual você está falando, né, se os indicadores estão sendo batidos, se a gente está atingindo o resultado ou não, se a gente está batendo as premissas ou não, para corrigir rota. Esse é o principal ponto. Vou dar uma dica para quem está assistindo a gente, pensa assim... Acho que eu vou contratar a Exchange para me ajudar. Se você não tem budget para esse ano, já vou te dar a dica. Procura a gente, no máximo, estourando em julho. Porque o povo quer resolver o problema na reta final, né? Então, assim, acho que uma dica que eu dou para todo mundo, independente se vocês contratarem a Exchange ou não, gente, não lança o planejamento em dezembro, em janeiro. Porque o que você tem que pensar é que quando você monta o planejamento, é o que eu vejo acontecer direto com o Kino. Você descobre que teu headcount está errado. Está errado no sentido, às vezes, de tem mais LDR do que precisava, tem menos BDR do que precisava, tem menos executivo que account do que precisava, tem muito executivo SMB. E assim, não é o líder, ele não joga... dama. Joga xadrez. Você não pode olhar, pegar a peça, que eu conversei inclusive com uma empresa hoje que falou isso. Nosso time de key account todo era do SMB, a gente arrastou para key account. Então, Brasil, nossa. Né, Brasil? Não é assim. É o mesmo modelo de venda, né? Igualzinho, né? E aí, eles, desesperados, precisamos dar um treinamento. Porque, cara, não é tão simples quanto parece. Não é um banhozinho de loja num cara SMB que vai resolver o problema no Enterprise. Então, se você monta o seu planejamento aos 45 do segundo tempo para começar a rodar janeiro, quando você termina os cálculos, que eu vejo a planilha bizarra que eu aqui no mundo, quando você termina e você descobre que vai ter que movimentar peças e que vai ter que contratar peças que você não tem, você tem que pensar que tem pelo menos aí uns 3 meses. 3 meses de ramp-up, se você for movimentar essa pessoa para uma outra área, se ela, no mínimo 3 meses para ela entender o que ela vai fazer. 3 meses, às vezes, SLA de contratação para a entrada de uma nova pessoa, para essa pessoa ainda rampar, no melhor dos mundos. Quer dizer, começa cedo, sabe? Né? Que eu escuto muito, estamos aprovando o budget, né? Estamos finalizando o planejamento, estamos finalizando o orçamento e já é dia 25 de dezembro, Papai Noel já tá passando. Pois não façam isso, gente, porque não vai dar tempo de fazer nada. Esse aí já não... Mas eu queria ouvir de vocês também o que é bom fazer também. Já fica a dica, planejamento 2026 aí. No mínimo 3 meses de antecedência. Mas já vai ser um bom ano. E pro caminho final agora, a gente vai caminhando agora pro final desse episódio, o primeiro, né, estreando. Queria que deixasse cada um de vocês uma dica, alguma coisa que seja relevante da carreira de vocês. Também pode ser alguma coisa que vocês erraram e falaram, putz, hoje isso não acontece mais, né? Já vi tanta coisa nos episódios aqui, né? Eu contei pro pessoal, isso já falei aqui, que o melhor um dos touch points, não estou falando que foi o melhor touch point, né? Nunca tem só um touch point que é o matador, né? Por isso que a gente soma, todos esses tem um score. Mas teve um touch point engraçado que eu levei a filha de um prospect junto com ele para o colégio.
porque ele não podia fazer reunião no outro horário. Então, a gente conseguiu uma agenda durante esse período, né? Então, eu falei, pô, aí quem quer faz acontecer, né? Já fui para Blumenau fazer reunião. Então, já teve esses casos aqui. E aí, eu queria ouvir de vocês, coisas que vocês erraram, acertaram, que possa ser dica valiosa aí para quem tá escutando a gente. E aí? Quer começar com a dica? Tô pensando aqui. Você parece uma dica mais de vendas, assim, ou qualquer uma? Eu acho que pode ser, se for sem ser de vendas, pode ser duas aí. Dá uma dica de vendas. Olha, a minha dica, ela vai de encontro, ou talvez não vá de encontro ao óbvio, né? Quando a gente fala das plays de ABM e tal. Porque eu já tive situações onde, por exemplo, eu me predispus a almoçar com a pessoa, né? Ou a fazer algo que estava fora do meu playbook. Do playbook. Sabe? Pra tipo, putz, eu vou fazer isso aqui. Vou Exato, vou encantar. eu vou mandar um livro, vou almoçar. E não necessariamente isso me gerou um fechamento. Então, assim, por mais que... Eu não tô dizendo que a gente não tem que fazer, não tô dizendo que a gente não tem que valorizar isso, a gente tem que valorizar isso. Mas, quando a gente olha para uma metodologia que eu particularmente gosto muito, que é Challenger, a gente vê que o resultado da pesquisa mostrou que os outliers, os melhores vendedores, só 7% deles eram construtores de relacionamento. Quase 40% eram Challenger. Então, no fim das contas, por mais que você construa um relacionamento, por mais que você se esforce para levar a filha na escola, almoçar, mandar livro, o que vai contar no fim das contas para vender é o seu conhecimento de negócio e o seu conhecimento de produto e o seu conhecimento sobre como conduzir o processo comercial. Você pode fazer o que você quiser, você pode mandar livro, pode almoçar, pode fazer o que for. Se no fim das contas você for um vendedor mediano, um vendedor que não tem total domínio sobre o que você vende, sobre o mercado, para trazer insights de negócio, inclusive para declinar a venda. Hoje eu declinei uma venda, tenho orgulho de dizer isso. Falei, cara, não é o que vai resolver o teu problema. Lá, eu não vou te entregar. Qualquer outra empresa pode te entregar isso aí. Eu não vou entregar, porque eu sei que não resolve o problema que você me trouxe. No momento que vocês estiverem num estágio com orçamento, no momento certo para a gente fazer um trabalho que realmente vai resolver o problema, a gente volta a falar. Por que eu quero dar essa dica? Porque eu vejo muitos vendedores, e aí eu falo para vendedores e gestores, porque os gestores também estão contratando essas pessoas por aí e talvez pecando na educação do vendedor. Muitos vendedores imediatistas, muitos vendedores que querem resultado rápido, resultado de carreira rápido, evolução profissional rápida. Cara, a gente já tem quase 20 anos de quilômetro rodado. Rápido, eu quero resultado rápido. E nessa de querer rápido, o que o vendedor faz? Ele começa a pular de galho em galho. Eu entrevistei um menino que ele falou assim, eu fiquei 6 meses na empresa XYZ e eu vi que eu não tinha oportunidade de crescimento, que não estava comigo na entrevista. E aí eu resolvi sair. Aí eu assim, 6 meses? Você viu que não tinha oportunidade de crescimento em 6 meses? Quer dizer, o que naturalmente acaba acontecendo? Esses vendedores que estão entrando hoje no mercado, ele fica 6 meses vendendo CRM, 6 meses vendendo software de assessment comportamental, 6 meses vendendo RP, 6 meses vendendo calça jeans, 6 meses vendendo infoproduto, 6 meses vendendo ABM, e quando você vê, o cara não é especialista em absolutamente nada. Por não seguir uma trilha de conhecimento, de aprofundar. Exato. O cara não criar um plano de carreira pra ele falar o que eu gosto de vender. Beleza, você gosta de vender? Você gosta de vender o quê? É tecnologia? É produto? É varejo? Mas você sabe que é engraçado? Eu já vi gente bater no peito e falar assim, eu vendo areia na praia. Não existe. Não existe, eu não gosto desse argumento. Não existe. Não existe. O cara que passou a vida inteira vendendo...
na indústria, se você jogar ele para vender um software, ele não vai performar como um cara que veio da área de tecnologia. Assim como o cara de tecnologia, se você jogar ele para vender no varejo, ele vai passar um perrengue para rampar. Isso é uma boa conversa. Conversa para trabalhar com venda de software é muito... Vocês sabem muito bem. Isso é uma boa conversa para falar. Isso é uma boa forma. Porque são poucos que se aprofundam. Se o cara dura 6 meses, não é porque ele vai falar, eu cansei essa empresa, não deu oportunidade. Cara, aprofundar, estudar, conhecer o produto, conversar com o cliente, né? Entrar mais, conversar com outras mais pessoas. Então, eu acho que também tem um feeling dentro da pessoa de falar, cara, eu vou ser técnico, vou ser o melhor de conhecer. Por exemplo, é uma coisa muito... É um exemplo meio estranho, mas eu trabalhei na ASUS. O produto da ASUS era a placa-mãe. Eu sabia o diferencial de uma placa-mãe da outra só por uma mudança de um número. Aqui eu tive que estudar, naquela época. Eu sabia, porque o vendedor da ASUS, os melhores vendedores de placa-mãe, sabiam o diferencial do técnico do produto. Sabia por que era um processador AMD, sabia qual que era aquela placa. Então, isso fazia a diferença do cara na hora de vender... qualquer um, ele era um vendedor técnico e sabia, cara, essa é a diferença de uma placa-mãe da outra. Senão o cara vai comprar uma placa-mãe e não sabe o que é. Então, acho que é a mesma profundidade técnica, então falta muito isso. E aí, eu acho que é só um ponto importante, porque quando a gente fala de ABM, a pessoa não pode jogar toda a responsabilidade num fluxo de plays e de construção de relacionamento, se por trás daquela ferramenta não tem um vendedor preparado para, né? Então, acho que a gente aqui, de alguma forma, o nosso grupo aqui ajuda muitas empresas, só que a empresa também precisa fazer a sua parte, né? De capacitar o time em negócio, em conhecimento de negócio e conhecimento de produto. Porque... E eu vou dar uma dica também. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho um cliente... que é saúde ocupacional, vende conta gigante. Tem enfermeira participando de play de ABM. Olha que fantástico. Entendeu? Não é um vendedor lá no Gogó participando da ação. Então, acho que isso traz essa parte de segurança, né? Que conecta muito melhor nessa. Boa. Tava fazendo uma retrospectiva aqui. Tenho 3 hacks, né, que eu costumo falar, assim, e eu uso até hoje, né, que eu gosto bastante e acho que vale compartilhar aqui com vendas, como aprendizagem de vendas. Um deles é o estudo, né, com certeza, igual a Camille tá falando aqui. E aí, enfim, tem uma história engraçada, né, sobre isso, assim, que quando eu era mais novo, né, eu comecei a trabalhar com vendas, eu ainda tenho, né, assim, pelo menos tem muita gente que me fala isso, que eu tenho uma cara de ser meio moleque, assim, de ser jovem, talvez pra questão asiática da coisa, mas com 18, 19 anos eu tinha mais cara ainda, né? Então, era muito na cara que, tinha, assim, esse moleque tá na faculdade, né? E eu já tinha essa visão, tinha certeza de que qualquer mesa que eu fosse chegar, eu já fazia vendas corporativas, a primeira coisa que eu ia olhar, falar, tem um moleque na minha frente, quem que é esse moleque aí, né? Por um outro lado, as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, olha, é japonês, vamos ver se ele fala alguma coisa inteligente. E aí, o que eu pensei? Bom, vou começar a usar isso no começo da minha carreira, vou usar isso como trampolim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar pra caramba. Porque já que eu não tenho credibilidade na minha imagem mesmo, não tenho cara, não tem como envelhecer, não tem como parecer outra coisa, por mais que eu me vestisse na época de social e tal, cara, eu vou ter que estudar pra caramba cada mercado que eu for trabalhar. E aí eu comecei a perceber que as pessoas me tratavam diferente quando eu falava a mesma linguagem de mercado. E esse foi o primeiro passo que eu dei para começar a ter sucesso em vendas. Eu lembro até hoje quando eu fui pra Kaord, que foi o meu maior desafio assim, em vendas enterprise. Cara, eu tive que fazer um curso, né, para vender para grandes diretores de e-commerce. Tudo eu estudei pra caramba. Eu fiz gerente de e-commerce, gerente de marketing digital, blá blá blá. Tudo para poder ter conexão com a pessoa que eu ia vender. Né? Pode chamar de rapport, pode chamar de o que quiser, mas na verdade, assim, se eu não dominasse o mercado que eu tava, igual você tá falando da placa do hardware ali. Cara, se você não dominar exatamente aquilo e falar o mesmo idioma, vocês não se comunicam. Só pra se apresentar e não ser cancelado, né? O básico. Exato, você começa por aí, ser cancelado. E conhecer o produto da Kaord, que na época era uma referência em personalização, né? De carrinho, de e-commerce. Então, mas quando a gente começou a fazer ainda lá, ninguém sabia o que era personalização, sabe? Eu tinha que falar assim, é o que a Amazon faz, já viu? Tipo, é meio que assim, entendeu? A gente não tinha demo, a gente era mostrar como é que funcionava. Não era um produto must have, era um nice to have. Então, a gente tinha que falar de várias coisas sobre e-commerce, sobre mercado, marketing digital, para poder chegar no que a gente queria falar de personalização. Né?
Então eu tive que estudar pra caramba. E lá eu fiz um baita case bacana, assim, pô, trouxe, né, os primeiros clientes, trouxe... Tipo assim, acho que em 3 anos, eu trabalhei com 100 empresas. E dessas 100 empresas que eu trabalhei, eu fechei com umas 60. Em 3 anos. Olha então, aí. cara, foi um estudo muito... Ainda tinha meio cara de moleque, né? Mas estudando pra caramba, tudo, acho que esse primeiro hack de estudar, cara, ele é um dos principais. Os outros 2, não menos importantes, aí só complementando, o que eu vejo que também é a diferença entre a teoria e a prática, né? Não adianta tu estudar se você não pratica. Então, tem muita gente que vira e fala assim, pô, li o livro A, li o livro B, fiz o curso A, o B, o C, o D, e na prática não faz, meu. Cara, você tem que conseguir trabalhar no lugar, assim, enquanto vendedor, ou enquanto gestor, ou líder, que seja, que se você quer realmente ser muito bom naquilo, você tem que ter... Você tem que ter a oportunidade de estudar e conseguir aplicar aquilo na prática. Exato. Então, para quem tá aí no começo de carreira, ou para quem tá, né, pensando em alguma coisa nesse sentido, cara, você tem que priorizar as escolhas que vão poder fazer que você teste o máximo de coisas possíveis que você vai aprendendo. Isso aí eu uso pro pessoal de ABM também. Muita gente entende o conceito, que legal, mas prática, cara, é o... Pois é, tem que praticar, né? Fazer, criar o touchpoint, montar ali, cara, não tem um... Beleza, hoje a gente tem uma média, mas não tem uma fórmula exata, a gente tá até falando, um personalizar para cada um, é prática. Pois é, exatamente. E aí tem que testar. E aí acho que um negócio muito louco de marketing, pelo menos que eu vejo, junto com a ABM, é que é o seguinte, isso aí tem meio que umas trends, né? De repente tá todo mundo falando sobre uma coisa. Quando tá todo mundo falando sobre aquilo, pode ter certeza que não funciona mais. Aí você tem que testar uma coisa diferente. Então, às vezes aquela coisa que sempre funcionou, tipo, no passado lá, mandava uma mala direta de alguma coisa, não funciona mais. Aí ninguém mais faz isso. Aí de repente você faz, você consegue resultado. É. Né? Então você tem que testar coisas diferentes, assim, e entrar com essa mentalidade, porque a coisa é muito dinâmica. Pô, eu já fechei muito negócio de venda de almoço. Cara, já fui em evento para fora do país que deu ROI, né? Que eu consegui fechar negócio lá, tudo junto com o cliente. Então, acho que o segredo nisso está em conseguir executar bem as coisas. E o último hack ali é networking, cara. Assim, o quanto... Networking é muito importante. Muita gente não dá valor, né? O devido valor sobre o networking. Não é só trabalhar em cima da construção do relacionamento em si, mas quanto mais você tem essa aproximação, conexão com o seu mercado, você tem experiência prática, você vai se conectando com as pessoas, né, de forma quase que natural, e isso vai abrindo muitas portas. Muitas. Em diversos níveis, né? Seja só para o seu negócio, que seja para vender, ou seja para empreender, para 500 coisas, que se você cultiva isso, você tem um ganho muito exponencial junto com os outros 2 pontos. Então, essas são minhas dicas. Nossa, sensacional. Concordo plenamente. Network, né? Faz crescer, faz tudo, né? Faz você ter uma rede, né? Também de apoio, né? Mentorias. Acho que é super valioso. Bom, olha aí, chegando ao fim do episódio. Queria agradecer vocês dois pelo tempo. Eu acho que foram perguntas legais, acho que vocês responderam bastante coisa bacana. Fiquei muito feliz de estar com vocês aqui, iniciando 2025. Espero a gente falar muito mais esse ano, se Deus quiser. Falaremos, né? Agora com clientes em comum. Vamos fazer isso acontecer. Então, espero que a gente consiga mais ainda, né? A gente prosperar juntos, ajudar aí. E muito legal o trabalho que vocês vêm fazendo. Então, só um agradecimento mesmo por vocês estarem aqui. A gente que agradece, é um prazer. Eu falo sempre que quando eu sou convidada para falar sobre um tema que eu sou apaixonada, cara, é um prazer incrível, assim. Ficaria a noite inteira aqui batendo papo sobre vendas, porque amo venda. Filha de vendedor, né? Não tem muito para onde correr. Bom, obrigado também pelo convite, cara. Um grande prazer estar aí com você. Autor famoso, né, de livro, 4 livros. Um dia a gente chega lá. A gente suou a camisa para escrever chegar em imagina. Dividindo ainda, né? Metade para tu. Um dia a gente chega lá. Admiro muito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O episódio de hoje foi muito legal. Se você quer recomendar para alguém, compartilhe esse link. Né? Eu acredito que tem muita gente com dor de vendas aí, então compartilhe isso, chegar mais pessoas, curtam aqui também, se inscrevam no canal. Eu sei que essa parte de falar é o óbvio, mas espero que vocês ajudem mais pessoas com esse episódio de hoje e até a próxima. Nos vemos em breve. Valeu!